Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o uso do Galaxy 20 Ultra. O que acontece? Nos últimos 12 dias, eram para ter sido 7 dias, acabou virando 12. Eu viajei, eu saí um pouquinho de São Paulo para dar uma descansada, trabalhar na verdade num ambiente um pouco diferente, e aí eu tive a oportunidade de usar o aparelho longe de tomadas, que sempre em São Paulo tem uma tendência a estar por perto do computador, sempre um carregado ali na mão. Então eu acabava carregando um pouquinho mais, tinha Wi-Fi super bom, tinha uma rede 4G super boa. Então aqui no interior o Wi-Fi é piorzinho, a rede 4G às vezes funciona, às vezes não funciona, então é outra situação. E aí eu tenho condição de fazer até um teste bem mais apurado. Mas na verdade a ideia deste vídeo não é falar sobre teste, que eu já fiz muitos vídeos, e sim sobre me aprofundar um pouquinho mais sobre se valeu ou não a pena comprar esse aparelho depois de um uso um pouco mais intenso. Então a resposta é sim e não ao mesmo tempo, e nesse vídeo eu vou explicar por quê. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então o primeiro ponto que muita gente reclama, o calombo gigantesco das câmeras, e porque é ruim e tal, e não veio capinha. Bom, vou ser muito sincero, a capinha que vem eu acho que é um bom agrado, mas sempre foi uma capinha vagabunda, então para mim não faz nenhuma grandiosa diferença ter ou não essa capinha. É meio que obrigatório usar capinha com esse aparelho, porque eu vou ser muito sincero, o aparelho de vidro dos dois lados não tem como usar sem uma capinha. Então para mim não tá nada assim fora do normal. Tudo bem que eu uso essa capinha que é meio exagerada para muita gente, mas como eu busco proteção, eu gosto desse grip aqui do lado que assim fica super firme na mão, Então para mim essa capinha não tem nada de errado, tem aqui as pazinhas aqui para ajudar, o suportezinho para deixar na mesa, bonitinho, então não tem problema, não ligo para este ponto do design do aparelho, não atrapalha em nada, é feio, não, depois que você colocou a capinha, sumiu o calombo, não tem problema nenhum. Então para mim não é gosto, tá? Deixando bem claro, é gosto, mas para mim não fez a menor diferença. Senti a tela um pouco mais brilhante, isso eu gostei bastante. A tela também é um pouquinho maior do que do S10, do Note 10 Plus, desculpa. É um pouquinho maior, é discreta a diferença, mas tem umas bordas menores, aí o buraquinho da câmera está menor, então tem ali uma tela, até eu tenho a sensação de ter um brilho um pouco mais forte, não sei se é impressão, tá? A tela com o 120 ali, eu testei 120, testei 60, 120 naquele modo adaptativo e 60 para ver consumo de bateria. Não consegui nenhum grande resultado, assim, meu Deus, a bateria mudou completamente com 60, então acabei deixando com 120 mesmo. Os 9 microsegundos, sei lá como é que se fala aquilo, milissegundos, da caneta, também não é aquela coisa, meu Deus do céu, que rapidez. Para o meu uso, a do Note 10 Plus estava beleza, estava ótima, e essa daqui também está ótima, então não tem problema nenhum, não tem uma vantagem gigantesca nenhuma, tá? O áudio, eu senti o áudio um pouco mais cheio, eu senti com uma qualidade um pouco melhor, tá? É gosto meu, falando novamente. O que eu não gostei foi da posição, porque essa posição, como trocou de lado, eu jogo geralmente com o aparelho assim, nessa posição, e a minha mão muitas vezes eu tenho que fazer uma conchinha ali para não tampar o alto-falante, tá? Então essa foi uma inovação que eu não gostei muito, mas aquela história, a caneta não ia caber desse lado por conta do módulo de câmera, então tiveram que inverter o lado, eu acredito que seja isso, Então não tem muito o que fazer. Agora, avaliando performance, eu tive um ou outro lagzinho no Grid Autosport, mas assim, cada 3, 4, 5 partidas que eu jogo, tem uma partida que dá um lag. Então assim, pode ser mil coisas, pode ser, sei lá, uma mensagem que chegou, algum aplicativo que ele foi buscar uma rotina, sei lá, pode ser mil coisas. Não deveria acontecer? Eu acho que não deveria acontecer, mas vai matar, vai falar, ai meu Deus, o aparelho é uma porcaria por causa disso? Não, não é, o aparelho continua sendo bom, não tenho grande reclamação de performance desse aparelho. Agora, qual é a reclamação que eu tenho desse aparelho? A bateria e o aquecimento, tá? Ele realmente aquece mais do que eu gostaria, tá?
Então tem um aquecimento que me incomoda, e incomoda, você sente na mão, você sente no bolso. Infelizmente ele aquece mais do que o modelo anterior, do que o Note 10 Plus, e num ponto de realmente incomodar. O que acontece? Como essa capinha aqui é muito grossa, ela acaba segurando uma parte desse superaquecimento, então não passa tanto para as minhas mãos, tá? Mas você sente, e sente mais do que o modelo anterior. Lembrando que no modelo anterior eu também usava esse mesmo modelo de capinha, então eu tenho exatamente o comparativo perfeito, né? Porque eu usei com a mesma capa, o mesmo tipo de capa, tá? E essas capas são praticamente idênticas, só muda o furo aqui da câmera e alguma coisa de estética, mas tamanho, proteção é a mesma, tá? Então, aquecimento realmente é um problema que tem que reclamar mesmo, porque não ficou bom, realmente ele aquece. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a bateria não dura tanto quanto eu gostaria, tá? Então eu também sinto um consumo mais exagerado, praticamente o mesmo, e em alguns momentos eu sinto do mesmo para um pouquinho pior do que o Note 10 Plus, que não era grande coisa. A bateria do Note 10 Plus, adorava aquele aparelho, adoro até hoje, mas a bateria, vamos combinar que era uma bateria bem mais ou menos, tá? Então, sempre tive reclamações ali, mas aquela história, trabalhando na frente do computador, tal, aquilo não me incomoda. Agora, claro, quando você está na rua, é diferente, faz falta ter uma bateria um pouco melhor, né? Com relação às câmeras, até saíram alguns testes daquele site super famosão, reconhecido, né, de avaliar as câmeras, e esse aparelho ficou atrás do S20 Ultra, tá? Então isso para mim foi assim muito chato ver, né, que eles conseguiram fazer um pouquinho pior, né? Pouca coisa no detalhe, mas puxa, era para ser bem melhor, porque esse aparelho, na minha opinião, ele é uma correção do aparelho anterior com a caneta, né? É uma correção do S20 Ultra que ganhou uma canetinha. E mesmo processador, mesmo tipo de memória, é idêntico. Então, poxa, fizessem um negócio arredondado, bonitinho. Por outro lado, falando agora um pouco bem, né? Eu não posso reclamar da câmera. Deixa eu ver se eu acho algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Ó, falando da câmera, só um exemplo simples. Aqui uma foto da Lua. Realmente dá para tirar com esse zoom, dá para tirar umas fotos muito, muito legais mesmo. Eu gostei bastante de todas as possibilidades de fotografia que você tem com esse tipo de câmera, e assim, não dá para reclamar. Eu realmente gostei muito de ter essas possibilidades que eu não tinha com os modelos anteriores, tá? Então, realmente, para mim, valeu muito a pena ter uma lente de zoom, fez a diferença. Ah, é pior do que o S20 Ultra, tal, não sei o quê. Beleza, pode ser, mas como eu não tinha isso no modelo anterior, né, no Note 10 Plus, eu sinto que me deu possibilidades diferentes de fotografia que eu gostei bastante. Outro ponto interessante que vale sempre mencionar, o desfoque. Ganhou um desfoque sensacional essa câmera, mesmo ali no modo ali fotografia super simples. Eu vou tentar até mostrar aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir por causa do sol, mas olha. Aqui não sei se vai ficar o desfoque tão bom, mas se vai ficar legal para ver na câmera, mas realmente essa câmera ficou sensacional no meu ponto de vista, tá? Então realmente ganhou muito em imagem, ganhou muitas possibilidades de uso. Então eu gostei, eu estou usando até mais a câmera por conta deste zoom e por conta do desfoque, especificamente do desfoque. Realmente ficou muito bonito, então não tenho que reclamar. Então, em resumo, eu acho que as grandes reclamações sobre esse aparelho, na minha opinião, as minhas pelo menos, né, como disse, primeiro ponto, a bateria, que realmente dura menos do que eu gostaria, tá? Mas não é muito diferente do Note 10 Plus. E o aquecimento incomoda. Espero que a Samsung consiga fazer alguma coisa para melhorar essa sensação no uso, mas realmente é difícil. Você sente realmente nas mãos, principalmente com jogos, tarefas mais pesadas ou gravação de vídeo e tal, e incomoda, e eu gostaria de ver esse problema solucionado. Agora, faz diferença isso? Será que é motivo para não comprar o aparelho?
Bom, na minha opinião, não. Na minha opinião, continua sendo uma ótima escolha. Obviamente, é para fã ou para quem usa muito o recurso da caneta, que eu sempre bato nessa tecla há alguns anos, né? Devo comprar ou não o Galaxy Note? Compra se você faz uso da caneta, seja qual for o seu uso, desenho, edição de imagens, de fotos, seja lá qual for o motivo, você realmente faz uso, o aparelho vale a pena para você. Se não, vai para a linha S. Não tem por que comprar a linha Note, pagar mais caro por um recurso que você não vai usar. Tá? Então, é essa a questão, você tem que colocar sempre na balança e ver o que vale mais a pena para você, se vale realmente o investimento ou não. Para mim, é um bom aparelho, mas é um aparelho mais focado em produtividade ou para os fãs da linha Note, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.